Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja multiplicados sobre vós outros, você que nos acompanha pelo nosso canal, meu muito obrigado, que o Eterno cubra de bênção a sua vida, sua casa e toda a sua família, para a glória de Deus. Estou de veras feliz, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos abençoado. Convido você para ficar conosco nessa reflexão maravilhosa, creio que você vai gostar. Hoje eu quero falar de uma vovó. O nome da nossa vovó é a vovó Margarete. A vovó Margarete, ela teve 17 filhos, né? Sobreviveram desses 17, 15 filhos, 2 morreram. E esses 15 filhos da vovó Margarete cresceram, casaram-se, geraram filhos, dando para a vovó Margarete muitos netos. A vovó Margarete foi uma mulher muito guerreira. Ela viveu todo o tempo da sua vida guerreando, trabalhando para construir um patrimônio e para ter uma casa boa para morar. A vovó fez uma casa enorme, pois o esposo da vovó morreu um pouco cedo. Antes do combinado, o vovô tinha combinado que morreria juntamente com a vovó com tantos anos, mas Deus quis levar o guerreiro antes do planejado, do que eles tinham planejado, melhor dizendo. Só que eu sei que todos vão embora ao cumprir a sua missão. E o vovô tinha cumprido a sua missão, criar os seus filhos, educar da forma legal, como manda o figurino, corrigir. Isso o vovô fez muito bem. Pois bem, a vovó, com a sua enorme casa, poderia dizer a mais linda mansão, a casa que você, desejaria morar, talvez. E a vovó vivia feliz naquela casa. Os filhos todos já casados, a vovó morava sozinha na casa. Todos os dias, ela, com a ajuda de uma empregada, arrumava a casa toda, deixava toda brilhante. A vovó com muita saúde e muito zelosa também. E todos os dias os seus filhos ligavam pela manhã para pedir a bênção à mãe. Mãe, sua bênção, todo mundo, de 15 filhos, todos os 15, nenhum tinha diferença do outro. E todos os dias pela manhã ela acordava 15 para 6 e começava as ligações após ela escovar os dentes e sentar no seu sofá. Os filhos ligavam: mãe, sua bênção, mãe, preciso trabalhar, sua bênção, mãe, preciso ir para o trabalho, sua bênção. E a mamãe abençoava todos. A vovó abençoava todos. Só que os netos eram muitos. E ela dizia para cada filho: abençoa fulano, abençoa os meus netinhos. Não dava para citar nome, porque eram tantos netos. A vovó vivia feliz, porque os filhos não abandonavam a vovó. Sempre vinha alguém para almoçar com a vovó. Quando não eram os filhos, era o neto. Eles faziam digamos assim, eles revezavam. Um ia um dia, o outro ia outro, mas a vovó nunca estava sozinha. Mas durante a noite a vovó dormia sozinha, naquela mansão enorme. Talvez você pense nesse momento da reflexão que a vovó era triste. Pelo contrário, não. Ela era feliz mesmo assim. Todas as noites a vovó ia para a igreja, adorava ao Senhor Deus juntamente com todos os filhos, pois todos congregavam na mesma igreja. Que legal, né? Mas depois alguém vinha deixar ela em casa e ela ficava em casa sozinha para dormir. Os filhos iam cada um para sua casa dormir. E a vovó dizia assim: olha, mas se eu precisar de alguém, eu chamo. Estava tudo combinado, os filhos não moravam tão distantes, mas tudo no seu devido lugar, todos na sua casa, porque diz a história da Bíblia que quem casa, quer casa. A Bíblia deixa bem claro, não nessas palavras, mas
dá-se a entender isso. Mas a vovó vivia muito feliz. Os netos da vovó crescendo, alguns já estavam de maior. Alguns já tinham formações, alguns eram médicos, outros eram enfermeiros, outros eram advogados, outros eram juiz. Era muito dos netos da vovó. Pense, que vovó feliz era aquela. Eu vou dizer para você que a vovó era rica, mas para a vovó era uma vida normal, natural, como pessoas qualquer, como pessoas simples. A vovó não tinha mágoa no coração, não tinha orgulho, não tinha soberba. A vovó era humilde. A vovó tratava todo mundo com a mesma igualdade, porque a vovó aprendeu que não devemos fazer acepção de pessoas. E essa vovó vivia feliz na sua casa. E em um certo dia, em um certo momento, os netos da vovó se reuniram em um grupo de uma rede social e combinaram: vamos fazer uma surpresa para a vovó. E um pergunta para o outro: que surpresa faremos nós para a vovó? Alguém falou: pois é, a gente sempre vai revezando. Um vai um dia almoçar com a vovó, outro vai outro dia, outro vai jantar um dia, o outro vai jantar no outro dia, e assim termina o mês. Todo mundo tem cumprido, as suas etapas, aí vai para os filhos e assim sucessivamente, todo mundo revezando, todo mundo dando atenção à vovó. A vovó era cheia de amor, cheia de carinho, porque os seus familiares davam carinho para a vovó e a vovó também retribuía aquele carinho. Eu falei no início da reflexão que a casa da vovó era uma grande mansão. A vovó trabalhou bastante para construir aquela casa. Que casa! E diz a história que os netos combinaram: então vamos para a casa da vovó. Você imagina, 15 filhos, quantos netos seria? Se a gente for fazer uma conta na matemática, a gente vai poder, fazendo 2 por 2, digamos assim, a cada filho, se tivesse 2 filhos, seria 30 netos, seriam os netos da vovó. Mas não era só isso, era mais que isso. A vovó tinha 150 netos. Pois é, porque alguns tiveram gêmeos. Alguns dos filhos da vovó tiveram gêmeos. Então ela tinha 150 netos. A casa da vovó era uma mansão. Não tinha cama nem lugar para todo mundo. Mas eles combinaram todos de ir dormir na casa da vovó. A noite chegou e ela recebe o neto: benção, vó, vim dormir com vovó hoje, vim dormir com a senhora hoje. De repente chega mais um: vovó, tem lugar para mim? E assim sucessivamente foi chegando todos os netos. Você sabia que 3 dias atrás a vovó tinha feito uma oração a Deus? E a oração da vovó era o seguinte: Deus, eu sei que os meus filhos trabalham muito, os meus netos também, mas eu queria, Senhor, conseguir do Senhor a graça, se for bom aos teus olhos, meu Senhor, que o Senhor me ajude a reunir todos os meus netos. Todos, Senhor, eu não quero falta de nenhum, eu quero todos os meus netos comigo. Porque, Senhor, todos os dias nós estamos na igreja. Alguns não, porque moram em outros lugares distantes, mas todos os meus filhos estão na igreja. Mas eu queria ter um momento só com os meus netos. Senhor, eu queria prestar para Ti um culto de ação de graça com os meus netos. Porque as minhas orações, meu Deus, a vovó falando, o Senhor ouviu desde a primeira até a última oração, que a primeira oração foi para que o Senhor me ajudasse a cuidar dos meus filhos.
pedindo também que o Senhor fizesse crescer com saúde, cheio de vida, cheio de esperança, e que o Senhor concedesse esposos e esposas para elas honestos, e que eles fossem todos felizes, e que me desse netos maravilhosos, e que dos meus netos não morresse nenhum, porque é tão doloroso perder filhos. Perdi 2, ela contando para Deus, e eu não quero perder nenhum neto. Foi a oração que ela fez primeira. E eu queria, Senhor, reunir os meus netos. Foi o que aconteceu, a oração dela foi ouvida diante do Senhor. E esta oração fez com que os netos combinassem. Todo mundo estava naquele dia. E ela recebendo todo mundo na sua casa, ela disse: meus netos, que alegria. A vovó ficou com uma alegria muito contagiante. Sabe, muito feliz, porque estava com todos os netos na sua casa. Ela disse: vocês não sabiam, mas a vovó orou há 3 dias atrás para reunir todos vocês. E agora a gente vai fazer um grande culto de ação de graças antes de dormir. Moral da história: sabemos que na vida temos grande processo, mas esse processo é necessário que vivamos, porque para viver o propósito é preciso também passar por esse processo. Depois do processo terminado, nós vamos viver o lindo propósito de Deus e será muito feliz o nosso propósito. A vovó dessa história, ela passou pelo processo. Dias difíceis, dias de lutas, dias de adversidades, mas a vovó venceu todas elas. A vovó venceu todas elas. A história diz que a vovó era bem sucedida financeiramente, mas ela batalhou para aquilo. Mas ela vivia uma vida de como se não tivesse nada. Ela vivia uma vida como uma pessoa normal. Essa foi a nossa reflexão. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreve e ativa o sino para todas as notificações. Se ela edificou a sua vida, divulgue para todo mundo. Que Deus abençoe grandiosamente, em nome de Jesus.